Dia 29 de setembro de 2022, Coronel de Polícia reformado Paul. Amanhã, último dia do mês de setembro, nós completaremos 9 meses sem receber o nosso direito, que é o recebimento da GRAM. O não recebimento é uma ilegalidade, porque quebra a paridade. Paridade essa que já existia até antes da lei federal, que existe também na lei estadual, que conseguiu a proeza de prever a paridade como princípio básico e quebrar a paridade, ao não atribuir aos veteranos e pensionistas da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros também o recebimento da GRAM. Vamos fazer um breve retrospecto desses 9 meses de sofrimento. Nós fizemos mobilizações tentando negociar com o governador. O governador insistia na tecla que não era assim, que não podia. Ninguém saiu em nossa defesa. Não tivemos uma palavra sequer de apoio ao nosso direito dos comandantes gerais da corporação. Por exemplo, as mobilizações foram avançando e nada se resolvia. Integrantes da comissão foram até Brasília, estiveram com o presidente Bolsonaro, entregaram documentação, fizeram reclamação no órgão federal que tem o dever de fiscalizar o cumprimento da lei federal e não houve fiscalização alguma. O presidente também não emitiu uma palavra em nossa defesa, eis a realidade. E foram feitos atos nas ruas, reunindo milhares de pessoas enquanto se tentava negociar. Chegou um momento que a negociação praticamente desapareceu. E nós, nesse período, já fomos entrando com ações junto ao Poder Judiciário. Por exemplo, a Associação de Militares Estaduais entrou para defender seus sócios. Eu estou nesse grupo. A ASINAP, que é uma outra associação, entrou para defender seus sócios. Outros entraram com ações individuais. E começaram a surgir as primeiras promoções do Ministério Público garantindo o nosso direito. Surgindo as primeiras sentenças garantindo o nosso direito. Mesmo assim, o governador continuou sem tomar nenhuma atitude para reverter o erro que ele provocou junto com o presidente da LERJ, que é candidato ao Senado pelo PT. Aí surgiu uma covardia contra o nosso candidato ao governo do Estado, o coronel de polícia reformado Emir Laranjeira. O partido fez uma covardia com ele não pôde concorrer. Mesmo assim, ele, imbuído de amor corporativo, ele foi conversar com o governador, foi chamado e foi conversar com o governador. E o governador, segundo ele, se comprometeu a resolver o problema, mas teria que ser feito um termo de ajuste de conduta. Foi feito o termo de ajuste de conduta pela equipe do coronel de polícia reformado Laranjeira. Foi entregue no Ministério Público e não se tem mais notícia desse termo de ajuste de conduta TAC. Então, essa é a nossa realidade. Agora, não podemos esquecer que amanhã é o último dia útil para que o governador publicamente se manifeste, ratificando
ratifique as palavras do coronel de polícia reformado Laranjeira. Ele teve oportunidade em todos os debates. Ganini pressionou ele nesse sentido e ele não falou nada sobre o termo de ajuste de conduta. Freixo pressionou ele não falou nada sobre o termo de ajuste de conduta. Então amanhã é o último dia. Eu já declarei meu voto em Paulo Ganini 30, mas eu penso que aqueles que estão esperando, eu vou votar no governador porque vai sair o termo de ajustamento de conduta e tal, façam uma reflexão se não é hora de pensar em votar em outra pessoa, exatamente para provocar um segundo turno e o governador se sentir pressionado para ele precisar dos nossos votos. Então você que é veterano da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros Militar, você que é pensionista, primeiro, não deixe de votar. E não vote no governador. Porque nós vamos ganhar 30 dias para pressioná-lo até o segundo turno. Para que ele finalmente se movimente, pegue o telefone, faça um contato com o Ministério Público para saber como é que está o andamento do termo de ajuste de conduta e venha a público dizer, olha, vai sair dia tal e eu vou assinar no dia seguinte. Vai fazer o que tem que ser feito com esse termo de ajuste de conduta. Então é muito importante que aqueles que ainda estavam na ilusão, não, eu vou esperar, eu vou votar, que vai sair, o governador perdeu o time. Se ele não falar amanhã, ele perdeu o time. Essa é apenas a minha opinião. Eu quero que vocês, os senhores e as senhoras, reflitam sobre isso. Eu já falei que na minha cabeça está assim, eu vou ganhar grana no judiciário, não tem jeito. E se isso demorar muito, nós vamos conseguir fazer uma nova lei de remuneração dos militares do estado do Rio de Janeiro e vamos apresentá-la ao governador para resolver todos esses problemas, porque isso vai ter que ser feito mesmo. Mesmo que a GRAN saia, mesmo que o termo de ajuste de conduta seja assinado, vai ter que ser feita uma lei de remuneração dos militares do estado do Rio de Janeiro, porque tem a questão do triênio. Já comentei tanto aqui, eles querem acabar com o triênio. Vamos acabar com o triênio. Vamos construir um soldo forte, porque um soldo forte, o soldo será sempre irredutível. O soldo forte vai nos garantir sempre bons vencimentos, bons proventos e boas pensões. Fica um monte de penduricalho. E aí cria-se um novo penduricalho. Dá para os ativos, não dá para os veteranos e pensionistas, quebra a paridade. Então, com a nova lei, nós vamos absorver o máximo possível. Pense sobre isso. Na minha cabeça, o tempo do governador já acabou. Continuo confiando no coronel de polícia reformado Laranjeira. Continuo confiando na palavra dele. Continuo agradecendo a demonstração de amor corporativo. Continuo até achando que o TAC pode sair. Mas como não saiu até agora, às vésperas do primeiro turno, e o governador não se manifestou publicamente que vai dar, ele não merece ser votado por aqueles que ele está fazendo sofrer. Quem são esses? Veteranos e pensionistas da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Segundo a comissão, são 78 mil famílias. Então, se nos mobilizarmos, se metade de nós nos mobilizarmos,
39 mil famílias, olha quantos votos que nós conseguimos para os outros candidatos, isso para garantir o segundo turno. E aí continuar a pressão, porque a partir do dia 3, como eu falei, também é um pensamento meu, eles podem pensar de modo diferente, e eu estou na torcida para que todos sejam eleitos, deputados estaduais e deputados federais, todos os candidatos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. No dia 3, os eleitos e os não eleitos, eles têm que estar prontos para a gente continuar nessa mobilização. Os eleitos não precisam nem dizer por quê. Os não eleitos, porque daqui a 2 anos tem outra eleição. Então eles têm que continuar na luta. Se o objetivo deles é ingressar na política, eles têm que continuar na luta no dia seguinte após a eleição. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe, comente, inscreva-se no canal. Na minha opinião, o tempo do governador acaba amanhã. Isso com relação ao primeiro turno. Claro, juntos somos fortes desde 2007.